Bom dia, gente. Bom dia para mais um Café com Pão do Céu. Hoje, uma quinta-feira, quero saudar você, que hoje nós estamos começando um congresso apostólico. Hoje é o primeiro dia do congresso apostólico, ele vem, perto está. São temas que vão falar fortemente sobre a volta de Jesus. Nós temos 12 palavras especiais sobre esse assunto. Temos as ministrações fortes para trazer a você. E convidamos para estar aqui na Comunidade Bíblica Internacional, na Avenida Guanabara, 655, em Duque de Caxias. Começa hoje, dia 28 de julho, e vai até o dia 31. São reuniões na quinta, na sexta, às 7h30 da noite, no sábado, às 9 horas da manhã, e no sábado também, às 19 horas, no domingo, às 10 horas da manhã, e encerramos no domingo, dia 31, às 18h30. Então fica esse meu convite aí a você, Congresso Apostólico, ele vem, promovido pela Comunidade Bíblica Internacional. Eu já volto com uma palavra para te abençoar nesta manhã, uma palavra reflexiva sobre a mentira. Já volto. Bom, aqui estamos para compartilhar com você um texto da Palavra de Deus e lhe dar algumas explicações muito legais sobre um texto muito interessante, que é o texto de Apocalipse, capítulo 21, versos 7 e 8. E eu tenho que destacar um fato no versículo 8 de Apocalipse. Vamos lá. Diz assim, Apocalipse 21, versos 7 e 8, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será para mim filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto ele é muito interessante por narrar aqui sobre os mentirosos. Eu poderia fazer algumas explicações para você sobre os itens anteriores, covardes, incrédulos, abomináveis, mas o que mais se destaca nesse versículo para algumas pessoas é a afirmação sobre os mentirosos. Dentro desta passagem bíblica, o destaque para os mentirosos se refere ao fato de muita gente alegar que crente não conta mentira nenhuma, que não pode contar mentira, que se contar mentira vai para o inferno e vai por aí afora. Bom, é claro que a mentira não é uma bênção. É claro que a mentira não é uma coisa recomendável. Mas quando as pessoas falam de que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, lembre também que os adúlteros não herdarão, os abomináveis também não herdarão, os incrédulos, os feiticeiros também não herdarão. Então, não é o fato de a pessoa contar uma mentira, e aqui não estou justificando, dizendo, pode mentir à vontade, que você vai para o céu assim mesmo. Seria essa a esperança de alguns. Deixa eu somente esclarecer um fato aqui dentro desse texto. Não era a intenção, na verdade, do apóstolo João, descrever os mentirosos dentro desse termo que você conhece. A palavra pseudo, dentro desse texto grego aqui, não se refere exclusivamente ao fato de contar uma mentira, mas simplesmente ao fato de viver na mentira. É diferente. E dentro desse aspecto, a palavra pseudo fica melhor para o seu ouvido, para você entender, seria a palavra falso. Então, na verdade, diria mais ou menos assim:
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, na verdade aqui aos homicidas, não é necessariamente apenas assassino, não é aqueles que matam, mas são os homicidas, aos impuros, aos bruxos, aqueles que cometem bruxaria, aos idólatras, aos que permanentemente adoram outros deuses, e a todos os falsos. Essa seria a melhor tradução aqui. E a todos os falsos. Você já percebeu quanta coisa agora nós podemos incluir dentro dessa figura do falso? Porque, embora seja mais ou menos a mesma coisa, mas no seu entendimento a coisa muda. Por exemplo, um falso amigo, um falso crente, um falso empresário. Isso é uma senhora mentira, não? Compreende a desenvoltura do texto e a dinâmica do que quer se referir à mentira? Por quê? Conhecemos várias pessoas que já cometeram falhas, e às vezes muitos crentes cometem falhas no sentido de não adorar unicamente a Deus, apenas ele descobre que ele está adorando mais o carro dele do que o próprio Deus, ele está adorando mais o sítio e a casa de praia dele do que o próprio Deus. Quando ele se dá conta disso, oh meu Deus, olha aqui o que eu estou fazendo. Entretanto, dentro desse texto do que fala da falsidade, da mentira, o falso não herdará o reino dos céus, ele toma um aspecto muito interessante, porque essa é uma qualidade de vida falsa, onde tudo aquilo que você vê numa pessoa é falso. Não estamos falando de mentiras pontuais, que também é pecado. Como também é pecado uma fornicação aqui, outra ali, é pecado. Como é pecado alguém cometer atos indesejáveis. Entretanto, o fato de, às vezes, o indivíduo cair num adultério, de ele cometer um ato de fornicação, não o torna necessariamente fornicário, torna ele simplesmente um pecador. Mas o falso não. O falso é uma pessoa que ele se apresenta como tal, mas nunca é o que ele diz ser. Então, os mentirosos são aqueles que parecem ser crentes, mas não são. Parecem ser honestos, mas não são. Parecem ser bons, mas não são. Vivem numa vida de falsidade. Para essas pessoas, mentir é uma coisa absolutamente normal. E aqui eu quero chamar a atenção àqueles que trabalham com vendas. Eu já trabalhei com venda. E uma das coisas mais complicadas para aqueles que são vendedores é agregar mentiras à informação que transmite ao cliente ou ao freguês. Essa constância de atitude desta maneira vai fazendo com que você se acostume a enganar, a mentir. Isso torna você uma pessoa falsa. Isso é muito sério quando nós nos comportamos dizendo frequentemente, olha, tal hora eu estou aí, e nunca está. Sabe, aqueles indivíduos que dizem, olha, em 5 minutos estou chegando, mas nunca chega em 5 minutos, e você sabe que é mentira dele. Essa é uma afirmação falsa. A afirmação falsa é o indivíduo frequentemente conta um testemunho de mudança de vida quando não houve aquela história dele. É como contar que o indivíduo era homossexual e que vivia numa vida de perdição, mas agora se converteu, serve ao Senhor Jesus, mas continua sendo homossexual. Ou nunca foi homossexual, mas apenas conta aquilo para parecer importante e chamar a atenção. Então, há muita gente vivendo uma vida falsa. E as igrejas estão lotadas de pessoas falsas, falsos amigos e principalmente falsos crentes. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que os falsos ficarão de fora. Se você tem levado, portanto, uma vida falsa,
Você tem frequentemente, portanto, enganado sua família, enganado sua igreja, enganado seus amigos. Você é um vendedor que vive enganando seus clientes. Se você é um mentiroso contumaz, você está incluído nesse texto. Isso não é uma autorização do que eu estou falando para você de vez em quando contar umas mentiras. Não, não é uma autorização. Apenas quero esclarecer a você que esse texto se refere ao mentiroso contumaz ou o falso em si. Deixo essa palavra com você de esclarecimento sobre Apocalipse 21:8. Mas não esqueça que o texto também diz que ficaram de fora os covardes. Aqui os covardes não se refere simplesmente ao indivíduo que às vezes tem medo de cachorro, não. Os covardes são os que medram diante das adversidades e não as enfrentam. Aqui, os incrédulos nunca acreditam em nada do poder de Deus. Se você é agnóstico, está incluído dentro desse texto. Os abomináveis são indivíduos que para ele se perverter é absurdamente normal. Aos homicidas, infelizmente, existem pessoas que já cometeu um homicídio e depois se converteu. Ele não é por si só um homicida, porque ele não é contumaz. Infelizmente, ele cometeu esse pecado, mas se arrependeu, entregou a vida a Jesus e está numa vida de transformação. Isso não o torna homicida. Diz que ele cometeu um homicídio, mas não é um contumaz dentro dessa área. Os impuros, que já ficam um pouco junto com os abomináveis, mas os impuros têm a ver com a perversão sexual. Os feiticeiros, os idólatras, e aqui voltamos aos falsos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É importante lembrar que a primeira morte é aquela do servo de Jesus que morre, entendeu? E depois participa da primeira ressurreição, que diz Apocalipse que sobre esse não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? Ser lançado no lago de fogo e enxofre. É a separação eterna. Deixo essa palavra com você nesta manhã e deixo principalmente a palavra que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Se você tem sido um falso contumaz, arrependa-se dos seus pecados. Se você tem sido idólatra, arrependa-se dos seus pecados, mude de vida e passe a ser uma pessoa de retidão, uma pessoa que fala sim, sim, não, não. Foge da idolatria, abomina servir a outros deuses. Deixa essa palavra com você, porque Jesus morreu na cruz para tirar de nós não só a mentira, mas fazer com que nós sejamos transformados de glória em glória e possamos ser pessoas que falam a verdade. Lembre-se, Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que seja a verdade o rumo da sua vida. Treine falar a verdade. No princípio, você vai ter algumas consequências, você vai ter algumas coisas dentro de você que vão trabalhar contra aquele hábito da mentira. Mas se você tornar habitual falar a verdade, você se tornará habitualmente uma pessoa autêntica. Deus te abençoe e entrega a tua vida a Jesus. Amém. Amém.